ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, Teu é o reino, tu é a glória, acima de acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma transmissão do Ministério Fonte da Vida, em mais uma transmissão de um culto online. E estamos com os nossos corações alegres, pois Deus nos permite, através dessas ferramentas maravilhosas, chegar ao coração dos irmãos, através do louvor e da ministração da palavra. Portanto, querido, amado, amada do Senhor Jesus, que Deus possa maravilhosamente abençoar aos nossos corações, pois mesmo neste novo normal, diante de toda essa pandemia que tem nos afastado fisicamente falando, em nossos corações podemos estar próximos uns dos outros e cumprir tudo aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós, como ministros do Evangelho, como ministério, como servos de um Deus vivo e maravilhoso. Bem sabemos que muitas igrejas já estão funcionando com seus cultos presenciais. Louvamos a Deus por essas iniciativas maravilhosas, em especial daqueles líderes e lideranças que estão fazendo com total responsabilidade, mesmo que tendo que restringir o quantitativo de pessoas presentes para evitar aglomeração, mas ainda assim estão o fazendo, mesmo de maneira alternada, e nós louvamos a Deus por esses que estão fazendo de maneira sábia, prudente e avançando para o louvor e para a glória do nosso Deus. Assim como nós também que tomamos outras iniciativas, a despeito de tudo que está acontecendo, o isolamento social para nós que fazemos parte do grupo de risco ainda é o mais recomendado. E mesmo tendo que fazer esse isolamento social, Deus nos permite, através dessas ferramentas maravilhosas, chegar até o seu coração, através dessas transmissões online, na qual nós podemos entoar cânticos de louvor ao nosso Deus, curvar a nossa fronte, o nosso coração em oração e colocar os nossos corações para a meditação da palavra de Deus, isto é, podendo prestar a Ele um culto de louvor e adoração que a Ele e somente a Ele é devido. Por isso, nos permita declarar mais uma vez: que bom que você está aqui, que bom que você está conosco, que bom que juntos, verdadeiramente, podemos celebrar ao Senhor. Que você possa ser ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Em todo tempo declaramos isso com continuidade. Deus seja louvado pelo seu favor, pela sua bondade e porque temos acesso à sua palavra. Leitura que faremos para meditar ao nosso coração, que se encontra no Salmo 100. Salmo maravilhoso, conhecido por todos nós, que fala da celebração ao Senhor. Leitura que faremos do Salmo de número 100. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha dos seus pastos. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Que Deus também de contínuo e mais uma vez abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações, ao nosso entendimento, que na ação maravilhosa do seu Espírito Santo, a nossa compreensão amplie-se cada vez mais. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Cante. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Cante mais uma vez, Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Faz meu coração arder de novo.
Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Cante, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce Santo como fogo. Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Santo Espírito, Espírito, desce Santo como Espírito. fogo. Incendeia, incendeia. Declare mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. incendeia. Santo, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, Santo desce Espírito, desce como fogo. Incendeia, Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, Esse Deus maravilhoso e tremendo seja em todo o tempo louvado, exaltado, glorificado. Leitura para meditar, pensar e explanar a palavra de Deus, ou ainda a expressão muito comum nossa, ministrar a palavra aos nossos corações, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 10, 11 e 12. Leitura que faremos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 10, 11 e 12, para que possamos refletir, meditar, pensar, fazer a nossa introspecção e, mais uma vez, permitir que o Espírito Santo de Deus amplie no nosso entendimento, traga compreensão ampla, pois neste presente tempo, mais do que nunca, precisamos compreender a palavra de Deus, entendê-la com muita clareza, para que possamos colocar em prática em nossas vidas e desfrutar, não somente dos benefícios, mas da ação de Deus, quando declara que aqueles que o amam, guardam, vivem, praticam a sua palavra. Diz assim, portanto, a leitura que faremos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 10, 11 e 12. Declara assim a palavra de Deus: neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Curvemos o nosso coração
e peçamos ao Pai que nos abençoe de novo no meditar, no pensar, no ministrar a palavra de Deus e que haja ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento, para que possamos compreender, como declara o próprio texto sagrado, qual seja a largura, a profundidade, a grandeza do amor de Deus sobre as nossas vidas. Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, a gratidão repousa em nossos corações. E mais uma vez te pedimos, Pai, nação maravilhosa, gloriosa do Teu Espírito Santo, auxílio para que possamos pensar, meditar, refletir, ministrar a Tua palavra. E o Teu Espírito Santo, Pai, cumpra o melhor papel, pois esta é a missão, levar o conhecimento e o convencimento aos nossos corações. Pedimos assim humildemente, Pai, esta bênção e mais uma vez a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Este texto, ele é interessante. Na versão viva, ele amplia os avisos e uma consequência que Jesus declara. Na versão viva diz que muitos tornarão a pecar, voltarão ao pecado, serão traidores e odiarão uns aos outros. Sim, os falsos profetas, no mesmo diapasão, aparecerão, só que chama a atenção para a escrita desse texto na Bíblia Viva, que desviarão a muitos. E o verso 12 declara que não a iniquidade, mas o pecado andará solto por toda a parte, e este esfriará o amor de muitos. Este texto contém palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando do seu sermão chamado profético, cuja temática é o princípio das dores, como está escrito neste mesmo capítulo, no verso 8. E este mesmo sermão, ou esse mesmo texto, ele está transcrito também no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 1 em diante, como também em Lucas, capítulo 21, de 5 a 36. Lucas tem uma narrativa um pouco mais ampla, e esse sermão profético ele vai se estender até o capítulo 25, se você desejar conhecê-lo com mais profundidade, fazer uma leitura detalhada. Nesses 3 versículos do capítulo 24, que nós destacamos, o verso 10, 11, o 12, para a nossa meditação, para o nosso pensar, para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, Jesus chama a nossa atenção para questões da sua vinda, segunda vinda, e do final dos tempos, onde coisas acontecerão e sinais poderão ser percebidos, dos quais, mais uma vez, somos advertidos para não nos deixarmos enganar e nem sermos pegos de surpresa ao ponto de ficarmos alarmados. Ao observar cada um desses versos, olha o que nós podemos pensar, extrair. Por exemplo, no verso 10, o aviso nos arremete à prudência de não cair novamente em pecado, de se tornar traidor e assim passar a odiar uns aos outros como resultado, é claro, da inveja. Querido, querida, amado, amada, a inveja traz consigo esta companheira perversa, ou este companheiro perverso, que é o ódio. E isto é voltar a cometer os mesmos pecados pelos quais, podemos assim dizer e afirmar, o sangue de Cristo já tinha promovido a libertação. A advertência também para não se tornar um traidor, aqueles que dão as costas, não são de confiança, alguém que não se pode contar, que se deixa levar
pela inveja e passa a odiar ao invés de amar. O ódio passa a ser um sentimento dominante e o perdão passa ao largo. Neste presente tempo, como as pessoas estão demonstrando raivosidade e ódio, olhe as mídias sociais e veja como as frases são punitivas, declaratórias de sentenças condenatórias, rótulos que trazem para o ser humano um juízo já definido e declarado. No verso 11, outro aviso sobre o surgimento de falsos profetas, que enganarão a muitos, diz o texto sagrado. Terão êxito no seu propósito de levar muitos ao erro, ao engano e certamente a pecar contra Deus, a sua vontade e os seus mandamentos. E em especial de deixarmos de amar uns aos outros para viver o ódio uns para com os outros. Observe que o engano tem se revelado uma arma muito eficiente na mão desses falsos profetas. Por quê? Porque eles exploram a falta de conhecimento de Deus e das suas leis de muitos. E assim, estes se tornam presas fáceis desses lobos devoradores, como afirma a palavra de Deus. Já no verso 12, salta-nos a atenção, pois revela, mostra a consequência da multiplicação da maldade, da iniquidade, e o amor de quase todos, afirma o texto, se esfriará. Ou seja, será de um contingente muito grande, de uma grande maioria. Portanto, a multiplicação da maldade traz certamente o desvio da vontade de Deus, a iniquidade, ou seja, a ausência da justiça e a total indiferença. Tudo isso já fora previsto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Neste verso, nos deteremos um pouco mais. A maldade aumenta, o amor esfria. Sim, não há como evitar tal afirmativa. A maldade cresceu dentro de mim, dentro de cada um de nós. E a cada novo dia observamos o cumprimento das palavras do Senhor Jesus. Infelizmente, é o que tem acontecido. Esta profecia hoje se cumpre diante dos nossos olhos. Perplexos, mas dura é esta realidade. Contudo, não ocorre sem causa. O resultado de tudo que estamos vendo, como também vivendo. Foi Jesus quem profetizou a multiplicação da maldade. E com o esfriamento do amor, nos passamos a ser egoístas, o centro, e as demais pessoas não são importantes para nós. Ou seja, com o esfriamento do amor em nós, diga-se de passagem, pois não podemos nos excluir desta realidade. O que se perde, na verdade, é o conhecimento de Deus. O apóstolo João afirma que Deus é amor e ressalta no texto sagrado em 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ainda na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 20 e 21, ele vai afirmar: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ou odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E fecha o verso declarando: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha o que declara a palavra de Deus. Olha o que o Escrito Sagrado nos reconhece
recomenda a realizar. E quando olhamos para a esquerda, para a direita, observamos que a prática do que está acontecendo à nossa volta é completamente diferente. Chegamos então a esse presente tempo e observamos o cumprimento de cada palavra do Senhor Jesus. E foi Ele mesmo que afirmou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Está nesse mesmo capítulo, Mateus 24, no verso 35. A realidade que encontramos hoje, diante deste cenário de morte e de muita dor, não há como não se solidarizar com as famílias dos enlutados. Não há o que comemorar diante de tanta dor. Da dor de um filho que perdeu seus pais, da dor de pais que perderam seus filhos, da dor de netos que perderam seus avós, da dor de avós que perderam seus netos, da dor de irmãos que perderam seus irmãos, de amigos que perderam seus amigos. Enfim, o luto está presente em todos os nossos dias. Contudo, com o esfriamento do amor, por causa da maldade, o que vemos? Milhares de pessoas sob o grito da agonia, pela dor e pelo sofrimento, implorando a Deus por consolo e forças para continuar a sua jornada da vida. Por outro lado, milhões gritando que querem festejar, fazer as suas aglomerações e se divertir. Já não presenciamos mais a solidariedade e muito menos o sentir a dor do outro. Os que não foram atingidos pela morte dos seus estão completamente insensíveis a este pequeno grupo, mas relevante grupo que foram alvejados pela dor da perda de alguém, ou ainda estão sob o martírio de ter alguém da sua família ou próximo a si mesmo lutando pela vida sem a perspectiva de uma internação. E o texto sagrado nos chama a atenção: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tudo está verdadeiramente diferente. Não estamos mais diante das mesmas realidades. Tudo mudou, só que mudou para pior. Para nós cristãos, infelizmente, todos os dias estamos nos despedindo de irmãos nossos que partiram para a glória. Pastores, obreiros, diáconos, levitas, e assim vai. Pedimos ao Espírito Santo que console as famílias, mas a dor está lá, naqueles corações. Decisões difíceis estão a cada dia na mão das lideranças cristãs, chamam a atenção. Para manter as atividades presenciais ou não. A questão vai além de uma simples decisão. Não é fácil para nenhuma liderança manter as despesas de uma igreja sem as atividades presenciais. Todos nós sabemos disso. Outros, ou quantas não suportaram as dificuldades financeiras desse presente tempo. Não estou falando das megas igrejas que sobejam com folga em suas receitas, tem todo o aparato necessário para manter as suas atividades presenciais com segurança, tem um pé direito, teto de 5 a 7 metros de altura, podem promover o distanciamento social como determina as orientações sanitárias. Mas o que dizer das pequenas igrejas com o pé direito, teto baixo, pouca largura, pouca ventilação? Tudo isso está diante de nós. Contudo, não há como não perceber que as boas práticas estão sendo colocadas de lado, outros interesses estão vindo em primeiro plano. Tudo está acontecendo sem que o bom senso e a sabedoria sejam colocadas em prática. Há um texto de Salomão que se encontra no livro de Eclesiastes,
a partir do capítulo 3, em que Salomão estabelece que há um tempo determinado para todas as coisas, e me chama a atenção quando Salomão declara que há um tempo de abraçar, mas também há um tempo de afastar, de abraçar. E nós devemos buscar em Deus sabedoria, direção, orientação para saber este tempo de deixar de abraçar. Quantos filhos não estão podendo abraçar os seus pais, netos não estão podendo abraçar os seus avós, tudo pela segurança, na expectativa de que esse momento passe, porque estão preocupados em zelar uns pelos outros. Mas são poucos que estão preocupados com o cuidado uns dos outros. A grande maioria, para a esquerda, para a direita, frente e atrás, observamos, não se importam com essas coisas. E por tudo que está acontecendo em nossa nação, em nosso ambiente dito cristão evangélico, observamos que essas práticas do bom senso, que as práticas da boa sabedoria, ou até mesmo daquilo que orienta a palavra de Deus, não têm sido colocado de maneira clara e cabal para os nossos amados irmãos. Pelo contrário, quantos são convidados para participar de encontros onde não há segurança, onde não há o zelo, não há o cuidado, onde o nosso Deus é provado, Deus vai guardar, Deus vai proteger, mas infelizmente precisamos olhar para os números e observar que a imprudência não é uma característica que faz Deus trabalhar a nosso favor. Pelo contrário, a prudência é que faz com que Deus venha trabalhar a favor de cada um de nós. Tantas questões que pairam em nosso pensamento. Me permita ser simplório nessa oportunidade e dizer: não deixe o amor se esfriar em você. Ame e não fique indiferente ao que está acontecendo neste presente tempo. Cuide de você mesmo, mas não deixe de cuidar do outro. Assim, observamos no texto, em especial na versão viva, muitos de vocês cairão novamente no pecado e trairão e odiarão uns aos outros. E vão aparecer falsos profetas que vão desviar muitos. E o pecado andará solto por toda a parte. E então o amor em muitos esfriará. Olhe o que a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que profetizou há mais de 2000 anos atrás, infelizmente está acontecendo neste presente tempo. Na simplicidade deste pensar, dessa reflexão, do meditar na palavra de Deus, porque nós bem sabemos que Deus é maravilhoso. Deus é um Deus de amor, graça, bondade e misericórdia. Se não fosse a sua misericórdia e o seu amor, nenhum de nós estaríamos aqui, nem direito a existir nós teríamos. Mas foi o seu grande e maravilhoso amor que nos deu o direito da existência. E na existência, a oportunidade de redimirmos com Ele, de nos desvencilharmos de uma vez por todas do pecado que de tão perto assolou a humanidade, a criação desse Deus maravilhoso e tremendo. Por isso, na simplicidade, mais do que as bênçãos, as realizações, o que Deus pode estar fazendo a favor de cada um de nós, independe do pedir ou do não pedir. A bondade de Deus, o amor de Deus repousa sobre a vida de cada um de nós, independente de sermos bons ou maus, de fazermos ou não fazermos, mas nós podemos sim não permitir que o amor se esfrie em nós, que não fiquemos indiferentes ao que está acontecendo nesse presente tempo. Cuide de você, mas também não deixe de cuidar de outras pessoas. Seja solidário, mostre que você se importa com o outro. Se possível, coopere para que sejamos fortes, como estabelece a palavra de Deus. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente.
muito mais do que ficarmos atrás de vitórias, bênçãos ou materialidade. Peçamos a Deus que mude o nosso coração e que esta profecia declarada pelo Senhor Jesus, que está se cumprindo, não venha se cumprir em nossas vidas, mas sim que nós sejamos agentes desse maior e maravilhoso milagre que é alguém se tornar uma nova criatura, ser selado pelo seu Espírito Santo, ser alvejado pelo amor de Deus e sofrer uma transformação maravilhosa para que verdadeiramente se torne um cristão na inteireza e na grandeza da palavra. Que nós possamos ser unidos pelo laço do amor, não pelo laço da dor. Que a dor não seja o meio para o qual tenhamos que estar próximos uns dos outros, mas sim o amar sobre todas as coisas uns aos outros seja verdadeiramente o que venha nos unir. Que sejamos unidos pelo laço do amor, que é o vínculo da perfeição. Na simplicidade do que pensamos, do que refletimos, do que ministramos, a minha oração simplória é que o Espírito Santo de Deus amplie no seu coração, no meu coração, no coração de cada um de nós, o entendimento mais amplo, mais profundo e que traga práticas de vida segundo a vontade do nosso Deus. Curvemos o nosso coração, oremos ao Senhor e entreguemos ao nosso Deus a meditação da sua palavra aos nossos corações. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, a gratidão repousa sim, está em nossos corações e em nosso entendimento. Eis aqui a tua palavra, Pai. Uma palavra de aviso, de advertência para os nossos corações e mais ainda, Pai, as consequências de tudo aquilo que tu desde há 2.000 anos atrás profetizou que aconteceria sobre a humanidade. Portanto, Pai, auxilia-nos a compreender a tua palavra, a ir na direção da obediência à tua palavra, a vivermos segundo a tua palavra, para mudar a realidade deste tempo. Bem sabemos, Pai, que os dias são maus, tudo caminha para a maldade. É uma realidade. O amor de muitos está se esfriando, Pai, e a maldade não para de aumentar. Os números estão expostos, a violência está declarada diante de todos nós, mas nós que um dia fomos alcançados por tão grande e maravilhoso amor, Pai, precisamos refletir este amor para aqueles que estão à nossa volta. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, complementa nos nossos corações aquilo que a voz, a dinâmica humana e tudo que nós estamos fazendo não pode fazer no coração do ser humano levar ao verdadeiro convencimento. E assim, com gratidão em nossos corações, mais uma vez o pedido de perdão dos nossos pecados, oramos em gratidão e o fazemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que é o nosso Pai, ricas, doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre as nossas vidas e não somente hoje, mas até a eternidade. Que você possa dizer amém no seu coração. Que mais uma vez, Deus, de maneira maravilhosa e rica, abençoe a vida de cada um de nós.
esse rei e também os faz cair. Quem se inclina das alturas só para ouvir a minha voz, refrigera minha alma quando penso em desistir. E porque eu me apeguei a ti, o meu El Shaddai tem para mim. E porque eu me apeguei a ti, para cada dia de vergonha. O meu El Shaddai tem para mim. 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 Glória a Deus. Chegamos a mais um final de um culto online do Ministério Fonte da Vida e queremos mais uma vez expressar louvor e gratidão, primeiramente a Deus, que nos permite, através dessas ferramentas maravilhosas, cumprir a nossa missão, o nosso ministério e fazer aquilo que Deus nos tem convocado, levar a palavra de Deus ao coração dos amados irmãos, pois foi assim que o Senhor desejou nos constituir, como declarou o texto sagrado, pregadores, explanadores da sua palavra. Queremos continuar expressando louvor e gratidão pelos amados irmãos que fazem parte desse projeto, que colaboram conosco nesse projeto de várias maneiras, inclusive divulgando o nosso canal no YouTube. E se porventura houver desejo no seu coração de divulgar o nosso projeto no canal do YouTube, você pode fazê-lo e a nossa gratidão com certeza chegará até você através das nossas orações e com certeza o favor de Deus tem alcançado a todos. Portanto, queremos continuar pedindo que os amados irmãos estejam orando por cada um de nós, pelo Ministério da Palavra, pelo Ministério de Louvor, que com a sua música tem inspirado os nossos corações. A oração constante dos amados irmãos é que nos tem sustentado. Também pedimos oração por aqueles que, mesmo fazendo parte do Ministério de Louvor, também compõem a nossa equipe técnica para poder chegar até você. Tudo isso que estamos levando com carinho, com dedicação, com zelo, amor e com seriedade. Portanto, querido, amado, amada do Senhor Jesus, não temos palavras para expressar gratidão pela cooperação dos amados irmãos, mas mesmo assim declaramos, somos gratos a todos e suplicamos a Deus que de maneira maravilhosa esteja abençoando a vida de todos nós. Que Deus mais uma vez nos conceda a sua grande e maravilhosa bênção em nome de Jesus.